Olá a todos, me chamo Sérgio Mendes, sou aluno do PROEF Campus ESEF-UPE, Pernambuco. Vamos discutir esse mapa conceitual onde destaca as 7 semanas referentes à disciplina Problemáticas da Educação Física. Ao longo dessa disciplina, fui conduzido a refletir sobre desafios estruturais, políticos, pedagógicos que atravessam a educação física escolar brasileira. As discussões provocaram um deslocamento necessário do senso comum para uma leitura mais crítica, conectando teoria e prática, e me ajudando, obviamente, a enxergar com mais nitidez o meu próprio lugar enquanto professor de educação física. Esse percurso se organizou em torno de 7 semanas temáticas. E nesse momento compartilho um breve itinerário com vocês. A partir da primeira semana, iniciamos a nossa caminhada com um texto de Fernando Gonzalez. Esse nos apresentou um quadro bem preocupante. A presença marcante de práticas pedagógicas empobrecidas, muitas vezes resumidas pelo rola-bola, que refletem o abandono do trabalho docente. Esse abandono, enquanto não é simplesmente fruto de desinteresse, mas expressão de um processo de desvalorização e precarização docente que está intimamente associada à lógica neoliberal que se infiltra nas políticas públicas e na escola e na cultura escolar. É nesse cenário onde nos colocamos diante de uma encruzilhada. Ou sucumbimos à lógica da reprodução, ou nos colocamos em movimento para transformar essa realidade. E essa transformação ela passa pela praxis, pelo conceito que se revela central ao longo da disciplina e que também remete a uma ação refletida, consciência crítica sobre o que fazemos e por que fazemos. A partir daí vamos para S2, que é a segunda semana, é a relação entre a teoria e a prática. A partir daqui, nós avançamos para um debate essencial, a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física. Nesse sentido, usamos um artigo da professora Soraya Darido. Esse nos provocou a pensar mais sobre a nossa dualidade de teoria e prática, muitas vezes tratadas de forma dicotômica. É nesse ponto que muitos de nós, professores, tropeçamos. Nós fomos formados em uma tradição que valoriza o gesto técnico, a performance, mas ao mesmo tempo negligencia o debate conceitual, as dimensões culturais e políticas das práticas corporais. Nesse sentido, reconhecer esse equívoco é o primeiro passo para superá-lo. A teoria, longe de ser um apêndice, é parte construtiva da prática pedagógica crítica. Não se trata de abandonar o fazer, mas de problematizá-la, de compreendê-la e ressignificá-la com os alunos, obviamente. A partir daqui, nós vamos à nossa terceira semana, os aspectos legais da educação física escolar. Aqui, essa semana nos levou a um mergulho nos aspectos legais da disciplina. Analisar a trajetória da educação física, não só na LDB, mas em outras normativas, como os parâmetros curriculares nacionais, nos permitiu compreender como a história da área é marcada por idas e vindas, por avanços, por retrocessos. Ainda hoje lidamos com os efeitos da facultatividade, que esvazia o caráter formativo da disciplina e abre brechas para ausências legitimadas. Mais do que conhecer a lei, é preciso interpretá-la criticamente, claro, situando-a no contexto mais amplo das disputas por projetos de sociedade e de educação. Esse olhar nos ajuda a compreender que a luta por uma educação física crítica
é a luta por reconhecimento institucional e por uma identidade disciplinar coerente com os princípios da escola laica e emancipadora aos quais lutamos. A partir daqui, vamos para a semana 4, a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Essa semana foi muito importante porque tivemos de voltar as nossas atenções para o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Aqui, mais uma vez, o diagnóstico fácil e moralista cede espaço a uma análise mais complexa. Não se trata apenas de falta de interesse dos alunos, mas da ausência de sentido atribuída nas aulas, da carência de diálogo, da fragmentação entre o que é vivido e o que é ensinado, as aulas descontextualizadas, centradas apenas em habilidades motoras ou em modelos esportivos de rendimento, afastam, sobretudo, os estudantes que não se encaixam nesse padrão. E especialmente as meninas. Obviamente, existem outros indivíduos, né? A comunidade LGBT, os meninos menos habilidosos. Nesse sentido, a indisciplina deve ser lida como sintoma de uma escola que precisa se reinventar e não como um problema a ser resolvido com controle ou punições. É aqui que a pedagogia crítica de Paulo Freire se torna um farol. O diálogo, a escuta ativa e o reconhecimento dos estudantes como sujeito de aprendizagem são caminhos potentes de reencantamento com o processo educativo. Vamos agora partir para a quinta semana. Dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. A partir daqui, aprofundou-se nossas inquietações sobre o lugar do esporte na escola. O texto de Barroso, por exemplo, apontou os riscos da abordagem esportivizada e seletiva, né? Ainda que é muito dominante em nossas escolas. Ao mesmo tempo, ressaltou a potência do esporte como um conteúdo, desde que abordado criticamente, como fenômeno cultural, histórico e político. Isso exige de nós, né, professores, um duplo movimento. Abandonar as práticas reducionistas e, ao mesmo tempo, reconstruir novas possibilidades pedagógicas, baseadas em valores como cooperação, como inclusão, participação e reflexão. O esporte, assim, deixa de ser fim em si mesmo para se tornar um meio para o desenvolvimento, consciência, cidadania e senso de coletividade. Então, a partir daqui, nós chegamos à sexta semana, onde trabalharemos com as questões de gênero na educação física escolar. Então, a sexta semana que trouxe à tona uma das discussões mais urgentes e necessárias são as questões de gênero na educação física escolar. Os textos, né, de Osmar Souza Júnior e de Leandro Brito escancaram como a organização tradicional das aulas, separadas por sexo centradas na performance e na competitividade, produz exclusões sistemáticas, silenciamentos e violências simbólicas. As meninas, os alunos LGBTQIAPNA+, os meninos que não performam a masculinidade hegemônica, todos eles acabam sendo empurrados às margens. Como professores, não podemos ser cúmplices dessas exclusões. Precisamos criar ambientes de aprendizagem que reconheçam e acolham as diferenças, que valorem outras formas de existir, de se mover, de se relacionar com o corpo e com o outro. Isso passa por rever os nossos planos de aula, nossas falas, nossos olhares, as nossas escolhas didáticas. Passa, sobretudo, por nos posicionarmos politicamente, sim, a favor da equidade de gênero, da dignidade humana. E, por fim, na sétima semana, nós temos os temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. A partir daqui,
Paulo Freire nos convida a retomar o sentido maior de tudo que foi discutido. A educação como uma prática de liberdade, né? Aqui a noção de temas geradores aparece, especificamente nessa semana, muito potente, para que os professores pesquisadores identifiquem problemáticas reais, emergentes do cotidiano escolar, e assim que a gente possa construir a partir de tudo isso os nossos projetos pedagógicos comprometidos com essa transformação. Por exemplo, a pedagogia do oprimido, nesse sentido, ela não é um modelo a ser aplicado, mas uma postura ética, política e pedagógica. É nela que a praxis ela se concretiza com possibilidade de libertação do oprimido e também do opressor. Concluindo essa apresentação com a certeza de que as problemáticas da educação física não são apenas temas de um componente curricular, mas elas também tocam o coração do projeto de sociedade que queremos construir. Né? Como professor, eu não posso simplesmente me furtar ao compromisso de tornar minhas aulas espaços de resistência. Eu tenho que fazê-lo, de diálogo, de acolhimento, de luta por justiça social. A educação física que pratico precisa dialogar com o mundo, né? Os corpos, com as dores e com os sonhos dos meus estudantes. Só assim ela, de fato, será educativa. Né? Gostaria de concluir a minha apresentação agradecendo imensamente a professora Cádia e ao professor Bruno Modesto, que foram mais que guias, né? Tiveram uma imensa paciência a ouvir as nossas problemáticas, a discutir conosco uma série de inquietudes. E termino minha apresentação por aqui.